Qual é a palavra hoje? Nossa, só o João no culto. Obrigado por você ter vindo, meu filho. Aleluia. Qual é a palavra hoje? O Senhor tem providência. Providência. Mas, queridos, eu tinha colocado outra, tá? É porque o pastor sempre corta os meus títulos. Mas eu falo meus títulos assim mesmo. Um crente vive, outro crente morre. Esse é o título do pastor. O pastor é mais bonitinho. Providência. Mas uma pergunta interessante para nós hoje, que eu fiz para mim mesma, e quero também dividir isso com vocês, é sobre como ler, como entender a providência de Atos 12. Atos 12. A pergunta é bíblica, porque eu admito que estava com dificuldade de ler, não só de ler, mas de entender a providência de Atos 12. Vamos ver o que tem lá? Atos 12, 6 a 11. Na noite, antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados. E havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordando-o, e disse: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém não sabia se de fato o anjo estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram, andando por uma rua, e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Nós lemos esse relato, queridos, tão detalhado, de uma intervenção divina, tão direta sobre a vida de Pedro. Um resgate tão direto, que tira ele da prisão, salva a vida dele. Vemos Pedro sendo resgatado como um filme de Hollywood, não é não? Que entra, que... Meu Deus, que é isso? Ele mesmo fica naquela indecisão: será que isso mesmo eu estou vivendo? Não será isso uma visão? Ele mesmo coloca isso: será que não é uma visão? Será que eu estou realmente vivendo isso? Um resgate cinematográfico para um e morte para outro. E isso deu um nó no meu cabeção. Por quê? Não é assim? Por quê? Por que pensa para o Jairão e para mim só luta? Por quê? Ou só eu que pergunto isso? Vocês nunca se perguntaram isso? Por quê? Mas logo acima da libertação de Pedro, essa coisa tão cinematográfica, tão divina, tão linda, que a gente entra na cena e fala: uau, Deus, eu também quero. Mas no mesmo capítulo, nós somos informados que também Tiago, quem? Com naturalidade, foi assassinado pela espada do rei. Como assim? Então, um é livre dessa forma, e o outro, a espada simplesmente vem e passa, natural. Está sabendo de Tiago? Imagina a fofoca da época, Patrícia. Está sabendo? Está sabendo, Tiago? O que aconteceu com o Tiago? Foi morto. Meu Deus, Tiago foi morto! Ah, então mandaram matar também, com certeza, Pedro, né? No mesmo ambiente, mesma situação, com certeza foi morto também. Foi com espada também? Como é que foi? Não, esse está livre. Aí, revoltante. Como assim? Atos 12, 1 a 2. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João.
O que fazer com essas diferenças de tratamento? Como é que um morre e o outro é cinematograficamente liberto? O que devemos fazer com as diferenças aqui de nível de proteção? Será que existe isso, pastor? Como assim? Prendeu para maltratar. Como assim? Deixa eu te falar uma coisa. Na igreja do Ursinho Puff, isso não acontece não. Na igreja do Ursinho Puff, vai tudo tranquilo, nós somos tudo rico, tudo bonito e a vida está impecável. Mas na igreja do Senhor Jesus, tem perseguição sim. E você não é chamado para a igreja do Ursinho Puff. Você é chamado para a igreja do Senhor Jesus. Ah, você é convidado à igreja do Senhor Jesus. Por que a diferença, pastora? Há diferença? Claro que há, querido. Mesmo ambiente. Pastora, um morreu, o outro foi resgatado. No mesmo ambiente. O desejo do rei era o quê? De matar os dois. Era ambos. Por que poupar um e outro não? Aí eu começo a pregar a providência. Que lição que nós aprendemos como povo de Deus sobre a providência da vida como seguidor de Cristo. Como seguidor de Cristo. Quero te dizer nessa manhã de domingo, friozinho, né? Que glória a Deus vocês venceram. Não leia a providência. Você pode dizer isso comigo? Não posso ler a providência. Eu preciso ler a Bíblia. Só que nós lemos a providência. Não, eu preciso ler a Bíblia e não a providência. Mas isso não é justo, não é certo. Deus não tem filhos favoritos. Essa é uma resposta inadequada, isso é uma resposta pobre, que o meu e o seu coração dá. Essa resposta, por quê? Por que que o Senhor defende um e o outro não? É uma pergunta que, embora seja verdadeira, que a maioria dos atos das providências de Deus no mundo, elas não dizem, elas não falam tudo, elas não se comunicam por completo. Todos os milhares e milhares e milhares de desígnios para uma providência que o Senhor tem. Deixa eu te falar, a providência do Senhor não cabe na tua caixinha, por isso você não pode ler a providência, você precisa ler a Bíblia. Mas por quê? Eu queria também que a porta abrisse, eu queria assim, 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 eu esperava por isso. Não leia a providência, leia a Bíblia. Porque a providência é coisa de momento. E a Bíblia diz que você já venceu. A providência, muitas das vezes, na batalha da vida, você vai perder algumas. E você vai desanimar, porque afinal eu não vi, eu esperava a lâmpada agora. Ô Vívia, como assim? Se a providência que tem que ser hoje. Mas a Bíblia me diz que eu sou mais que... Então leia a Bíblia e não a providência. Porque a providência veio do jeito dele, não do nosso. É do modo dele, não do meu. Eu sempre digo isso e vou dizer sempre. Por 15 anos eu esperei para ter filho. 15 anos. Hoje, até agora eu acho que eu já me acostumei, mas quando a pessoa olhava e falava assim, os 4 são seus? Eu falei, é mesmo, é muito, né? Mas não vou dizer a você, com 15 anos, aí, olha, povo de Deus, eu estava na fé, sabe? 15 anos depois, levanta a mão quem quer ter filho, eu. A mim parecia não ter mais força. Porque não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Se eu olho para a providência, não está acontecendo nada. Está acontecendo aquilo que o médico disse. Você não vai poder ter filhos. Essa é a providência. Nós não podemos medir o Senhor pela sua providência. Sua providência de livramento, sua provisão na hora. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Como é que você aprendeu isso, pastora? Quanto tempo a igreja está aqui? 3 anos.
3 anos a igreja está aqui. Quanto que nós já rompemos? Olhando a nossa história, né? Não, Jairão? Jairão está aqui, eu acho que desde o primeiro dia. Está aqui. Olhando a nossa história, quanto que nós já andamos, quanto que nós já fizemos. Não é verdade? Mas pela primeira vez nós não fechamos. Não fechamos o financeiro. Não fechamos. E eu olhei e falei, pai, por que não? Aí saiu a palavra, a providência. Você vai olhar para a providência ou você vai olhar para aquilo que eu já prometi a vocês? Ele já foi fiel tantas vezes e vai ser de novo. Só que a gente nunca está preparado para perder. Uau, é só uau. Pastora, domingo passado você contou que quando o pastor foi pagar o cartão de crédito, estava pago, o banco pagou para ele. E esse mês, e agora no próximo domingo, sim. Porque é assim a vida da gente, nem tudo é venci, nem tudo. Se prepare também para perder, se prepare para os tombos, se prepare para isso. Mas não leia a providência, leia a Bíblia, porque lá no final diz que eu sou mais do que vencedora. Então não é esse momento da vida, é só uma batalha. A batalha que você vai vencer, a batalha que você vai perder, mas e a guerra? A guerra nós somos mais do que vencedores. Amém? Amém. Aleluia. A providência. A circunstância nesse mundo que a providência projetada vem de uma forma que nós deveríamos entender o que ela significa. E eu fiquei perguntando isso. Pai, por quê? Em 3 anos, Alan, por que nós não conseguimos fechar? Nunca aconteceu. Jesus ficou muito chateado. Muito chateado. Porque as pessoas em seus dias conseguiam ler o tempo. Olhava assim e falava assim, vai chover. Vai fazer frio. Mas a gente não conseguia, eles não conseguiam ler. E nós hoje ainda também não conseguimos ler os sinais do tempo. Os sinais do tempo. Vamos ler Mateus 16, 3. Olha o que diz lá. E de manhã, cedo, dizem, vai chover, porque o céu está vermelho escuro. Não é assim? Amanhã vai fazer muito frio. A gente sabe ler os tempos. Olhando o céu, vocês sabem como vai ser o tempo. E como é que não sabem explicar o que querem dizer os sinais dessa época. Isso aí só tem quem busca Deus. E não é na murmuração que a gente consegue descobrir. Os sinais da época, por que eu estou passando isso? O que o Senhor quer me ensinar? Me ensina logo. Me ensina logo. O que vai sair disso aí? Algo vai sair, porque eu estou sendo exprimida. E quanto mais a gente é exprimida, o que sai de você quando você é exprimido? Apenas dizer que devemos ler a Bíblia, queridos, não torna a coisa simples, completamente simples, certo? Dentro daquilo que a gente está lendo. Porque aqui em Atos 12 a questão permanece. Porque a morte de Tiago tem 2 versículos. Quantos versículos? 12. E o resgate de Pedro tem 12. Resgatar Pedro tem tem 12 versículos. Agora a morte de Tiago só tem 2. Morreu. Passou a espada, acabou. E ficar parado, marcando passo, igual eu tentei, ficar tentando descobrir por quê, fazendo perguntas sobre a providência. É tempo da gente mergulhar na Bíblia. A Bíblia tem a resposta para a minha vida. A Bíblia. Aprendemos sobre a providência por uma leitura cuidadosa da Bíblia. Não o contrário. Não o contrário. A queda de um tirano, diga, a queda de um tirano. Atos 12, queridos, começa, naquele tempo, Herodes, o rei, tomou a iniciativa de matar alguns da igreja. Ele matou Tiago, irmão de João, à espada. E quando viu que isso agradava os judeus, ele procedeu e prendeu também a Pedro. A gente lê isso lá em Atos 12, 1-3, que diz assim: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes
estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. Então, pelos 12 versículos seguintes, nós temos toda a história incrível sobre como Deus resgatou a Pedro milagrosamente, salvando a tua vida. Então, providencialmente, Deus entrega Tiago à morte e resgata Pedro. Querido, não é motivo de você sair da igreja. Como assim? Como no mesmo ambiente, um está muito bem, está voando, e o outro está passando na peneira. O que o Senhor tem contra mim? Eu me lembro quando criança, na casa da minha avó, já contei isso aqui, Jairão já ouviu várias vezes, vou contar de novo, Jair. Chegou lá um pai de santo lá, e fazia aquele negócio de fumador. Minha avó colocou todos os netos assim, para fazer assim, na mão, no defumador. Eu entrei na fila, eu também sou neta, como é que eu vou ficar de fora? Quando chegou na minha vez, o pai de santo falou, essa não. Aí eu saí, só eu que não posso. Eu me senti aonde, só eu que não. Todo mundo foi. Lá, todo mundo botou a mão, saiu fedido, só eu que não. Não é assim? Não é assim que a gente se sente? Eu fui desamparada, só eu. O ponto desse capítulo, querido, não tem nada a ver com Herodes e com Pedro. Tem nada a ver, com Herodes e Pedro do que Tiago e Pedro. Esse capítulo começa com Herodes matando Tiago e termina com Deus matando Herodes. A história não acabou. A história começa, Herodes matando Tiago, manda matar, e termina com Deus matando Herodes. Tiago é mencionado 2 vezes nesse capítulo. Herodes é mencionado 6 vezes. Herodes, um rei orgulhoso. Veja o que está acontecendo nesse cenário. Entra comigo nesse cenário. Herodes é a primeira pessoa apresentada no capítulo. E é retratado como o anticristão, homem arrogante, presunçoso contra o povo de Deus. Eu mando, eu faço, eu aconteço. E a justa presunção de Herodes é o seu orgulho, que começa assim o capítulo, mas também o que leva à ruína desse homem no final do capítulo. Então, o ponto ápice do capítulo é esse. Embora Deus possa permitir que um homem arrogante tenha algum triunfo, e a gente acha que é pela vida toda, não é pela vida toda. Deixa eu te falar, não é. A sua vida está na mão do Senhor. Está na mão do Senhor. Então, se algum arrogante, ele tem algum triunfo, eles podem vencer algumas batalhas, sim, podem. Sim, eles podem vencer, mas nunca guerra, porque nós já sabemos o fim. Então, eles podem vencer algumas batalhas, mas nunca guerra. Mas perdemos algumas guerras, pastores. Triunfos temporários sobre o povo de Deus. Está aí a morte de Tiago. No entanto, Deus reina sobre reis e governos arrogantes. Deus reina sobre homens e mulheres arrogantes. Deixa eu te falar, a arrogância, ela tem um ápice, de lá mesmo o Senhor derruba. Uau, olha quem eu sou, olha onde eu cheguei, olha eu, hein? De lá mesmo você é derrubado. Cuidado. Triunfei sobre o povo de Deus, triunfei sobre a vida do pastor, triunfei sobre a vida da igreja, triunfei sobre a vida do irmão. Cuidado, de lá mesmo o Senhor derruba. Quando a gente acha que é alguma coisa, o orgulho tem um ápice. E chegando ali, o Senhor o derruba. Então, queridos, para que você não pense que a morte de Tiago é algo por acaso. Foi um acaso. Ou que ele não foi protegido. Cadê meu irmão que não foi protegido, Senhor? Ou uma ocasião para Herodes pensar que ele está no comando. Deixa eu recordar com você, Mateus 20, de 20 a 28, que diz assim. Olha isso, queridos. Então se chegou a ele, chegando-se a Jesus,
a mulher de Zebedeu e seus filhos. Quem eram os filhos? Tiago e João. E adorando-lhe pediram um favor. Olha o favor que essa mãe pediu. Perguntando-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabes o que está pedindo. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Ele está falando da morte dele. Respondeu-lhe, podemos? Acelera em responder. Podemos? Então lhe disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles que está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então, Jesus chamando-os disse, agora preste atenção no que o Senhor diz. Sabeis que os governadores dos povos, olha só, os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Mas quem estava pedindo aqui ia ser morto por um governador. E aí o Senhor já fala, lá fora eles dominam, mas não é assim entre vós. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A mãe de Tiago pergunta a Jesus se Tiago e João, seus filhos, poderiam se sentar, uma à sua direita, outra à tua esquerda, no teu reino. E Jesus disse, você não sabe o que você está pedindo. Ele se vira para Jesus e diz, vocês são capazes de beber o cálice que eu vou beber? Olha, Jesus ainda pergunta isso. Vocês são capazes? E eles disseram e responderam, sim, Senhor, nós somos capazes. E Jesus respondeu, vocês beberão. É capaz? Então você vai beber. E Tiago bebeu. Segundo o versículo, Atos 12, 2. E matou a espada Tiago, irmão de João. Não tem como sentar lá em cima se não for morto, querido. Se não matar aqui. Herodes não estava no comando. Herodes não estava no comando. Deus estava cumprindo sua palavra. Não foi porque o povo gostou, não porque o povo aplaudiu, não foi porque o rei ficou popular por matar um profeta. Não! Deus está no comando das nossas vidas. Deus está no comando. Herodes não estava governando quando decapitou Tiago, quando ele resolveu fazê-lo. Deus está no comando. Nós precisamos ter atenção, discernimento do Espírito para ler sobre as providências. E no nosso tempo, pedir ao Senhor, me ensine a ler os tempos. Me ensine a ler os tempos. Que eu não venha acelerar aquilo que o Senhor não tem para mim ainda. Me ensine a ler os tempos, tem mais. Mas se Júnior conseguiu, por que eu não consigo? Eu tenho que conseguir também. E tem que ser no meu tempo. E tem que ser na minha hora. Afinal de contas, o Júnior conseguiu. Me ensine a ler os tempos. O Senhor tem planos a nosso respeito. Sem discernimento de espírito, nós apressamos o nosso julgamento. Por que eu não? Por que não agora? Sem discernimento de espírito. Eu quero defumador hoje, porque não tinha discernimento de espírito. Hoje eu olho e falo, Senhor, obrigada por o Senhor não ter me feito passar por aquilo. Eu tive vizinhas, querido, que falaram assim, olha, só a tua filha, falaram para minha mãe, só a tua filha não vai lá levar a santa. Tem que levar a santa, tem que carregar a santa. E eu falei para minha mãe, eu quero carregar a santa, todo mundo vai, por que eu não vou carregar a santa? E minha mãe disse, você não vai. Você não vai. Glória a Deus, porque o Senhor sempre colocou alguém para me parar e dizer, não, não é isso que eu tenho para você. Mas eu não tinha mentalidade assim, eu não pensava assim.
Lê os tempos, eu quero a providência, eu quero para hoje. Rei tolo, rei morto. Lucas descreve a prisão de Pedro, de tal forma que faz Herodes parecer tão presunçoso, tão tolo. Primeiro, Lucas destaca que Herodes pretendia tirar Pedro da prisão no dia seguinte e fazer com ele o mesmo que fez com Tiago. Esse era o plano de Herodes. Então, para mostrar o quão desamparado e cego Herodes estava. Mas não fique você também, povo de Deus, cego. Leia os tempos. Lucas nos conta que na noite anterior o plano de Herodes era tirar Pedro e ele certificou disso. Olha a segurança que Herodes fez. Herodes se certificou totalmente que Pedro estava sendo guardado com toda a segurança. Herodes mandou que o acorrentassem. Essa foi a minha oração de madrugada. Quantos acorrentados a situações. Herodes mandou que você ficasse acorrentado. Herodes colocou Pedro entre 2 guardas, um de cada lado. Herodes tinha 2 sentinelas atrás do portão trancado. Satanás, muitas das vezes, ele olha e diz assim, eu o peguei. Eu estou segurando. Ele está preso na minha mão. Com certeza ele não vai conseguir sair. Não tem como dar errado. Deixa eu te falar. Ainda hoje, o Senhor visita a nossa prisão. Ainda hoje, o Senhor visita a nossa prisão. Isso é engano do capeta. Quando tenta nos aprisionar em situações, em problemas. É verdade que muitas das vezes a gente não vê saída. É verdade isso. Ai, não, pastor, eu sou crente. Eu sempre vejo. Não. Às vezes eu olho e falo, Senhor, não vai ter saída. Eu não estou vendo a saída. E se for ler o plano dele para a nossa vida, é para você desistir. É para você se sentir arrasado. Queridos, deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Ele vem. Porque não há tranca que possa limitá-lo. Não há tranca que possa limitar. Toda a atenção recai sobre o senso de poder de Herodes. É ou não é verdade? A gente fica ali, prestando atenção. Toda a nossa sensação é ligada no problema que estamos vivendo. Sim, ele é real. A gente não vai, nós não somos alienados. Não, isso não existe. Sim, existe. Mas Satanás pensa, eu peguei, eu estou segurando. E tudo isso, queridos, é fútil. Porque quando o anjo do Senhor aparece, as correntes simplesmente caem. Aleluia. Não precisamos de muita coisa. Um anjo. As correntes caíram. Elas simplesmente caem. As portas se abrem. Porque o Senhor está no controle. A situação não pode nos controlar. Não pode nos controlar. Os guardas não sabiam o que estava acontecendo. Imagina a cara dos guardas. Eles estão totalmente alheios. O que eu vou fazer aqui? O portão é descrito como se abrisse, como se ele tivesse vontade própria. É como se aquela porta ali abrisse. Ué, mas nós temos algum controle, alguma coisa? Não, ela simplesmente abriu. Não é para você explicar. Não tem como explicar. É Deus agindo, é Ele entrando. Pastor, o que não deu certo? Deixa Deus ser Deus. Começa, em vez de murmurar, começa a dizer, o que o Senhor quer me ensinar com isso aí? Troca o meu coração, troca a minha mente, muda a estratégia da oração. Semana passada nós falamos sobre a 4ª vigília. Começa a orar de madrugada, a buscar o Senhor na intimidade, a falar com Ele, a trazer Ele para a tua intimidade. Não tem como reter uma ordem ao seu e ao meu respeito, não tem como segurar. Creia nisso, uma ordem do céu, uma ordem da boca de Deus, e assim será. Assim será. Não tem como. O que estava trancado, com guardas ao redor, preso com correntes, simplesmente se abre. E Pedro sai. E sai para onde? Para uma comunhão de oração. Onde que está reunido o povo? Vamos lá orar. E segue o teu caminho. E quando Pedro percebe o que está acontecendo, olha o que ele diz.
Atos 12, 11. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes. A gente fica focado no poder de Herodes. A gente fica ali, digerindo o poder de Herodes sobre a nossa vida. E de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Ele não disse apenas me resgatou da prisão. Agora eu sei que o Senhor me resgatou da prisão. Mas das mãos do poder de Herodes. Nós podemos sim. Mas limitado. Ele tem poder. Mas limitado perante o teu Deus. E você não pode esquecer disso. Ah, pastor, eu perdi. Uma batalha. Nunca guerra. Nunca guerra. Assim como livrou a Pedro das intenções malignas do seu próprio povo. Às vezes a gente faz inimigo, até no nosso meio. Por quê? Não sei. Por que o Alan, que vai dar aula de boxe, não podia ser eu? Por que não foi o Alan? Ninguém me chamou para dar aula. Porque o Senhor deu a estratégia para ele. Por que a Patrícia que pinta, não eu? Porque o Senhor deu o talento para ela. E amém. 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 Rei morto, queridos. E a história de Herodes e Pedro poderia ter terminado aí, sim ou não? Poderia ter terminado. Olha, o Senhor colocou cada um no teu lugar, com o triunfo de Deus sobre esse homem, e pensou que poderia fazer o que quisesse com o povo de Deus. Mas a história não termina aí, porque a história realmente é sobre Herodes, tanto quanto de Pedro. O que Herodes faz? Ele faz o que todo tirano, que todo orgulhoso faz quando está frustrado. Que às vezes quando a gente pensa que a pessoa venceu e ela sai igual um pombo assim, venci mesmo, resolvi mesmo, foi conforme. Frustrado. Por quê? Porque não teve como segurar a mão de Deus. Ninguém. Ninguém. Um anjo muda tudo. Ele mata os soldados que falharam em manter Pedro preso. É isso que os tiranos fazem, culpam os outros. Culpam os outros. E o capítulo termina com Herodes, em um dia marcado com suas vestes reais, lá todo poderoso, pensa num rei todo poderoso, tomando assento no trono, fazendo um discurso, sendo reverenciado pelo povo. Olha o que o povo dizia: a voz de um Deus e não de um homem. Atos 12, 22, olha o que diz. O povo o ovacionava gritando: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor, feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus. Foi comido por vermes e morreu. Eles começaram a gritar, olha, em outra versão diz, eles começaram a gritar: é a voz de um Deus, não de um homem. O homem soberbo, queridos, adora receber a glória para si, mesmo quando está fracassado, adora receber. A presunção, a soberba, ela tem um ápice, como eu já te falei, e de lá Deus abate. Não entre por esse caminho, não entre. A bajulação pode nos condenar, a bajulação que a gente tanto gosta. Meu Deus, foi lindo, hein? Amei, hein? Isso pode nos condenar. As áreas VIPs, os bajuladores. Cuidado com isso. A mensagem de hoje para a nossa vida, nesse capítulo de Atos 12, que eu quero que você guarde, é: a providência vem de Deus. A providência vem de Deus. É que sim, os servos fiéis de Deus, às vezes, beberão o cálice que Jesus bebeu no martírio. Às vezes nós bebemos sim. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma igreja viva, gloriosa, e que a gente vai aprendendo, andando, caminhando, e muitas das vezes nós somos atacados, e muitas das vezes a gente quer parar, e muitas das vezes nós estamos tristes mesmo.
Mas cuidado, cuidado. Não pense que você tem poder supremo sobre o povo de Deus. Ninguém tem. Ninguém tem. Ninguém tem. Cuidado com o orgulho, com a presunção. Cuidado para não querer a glória que é de Deus. A igreja santa do Senhor, todo o seu sofrimento, saibam disso, Deus reina sobre a terra. Não importa o que você está passando, Ele não perdeu o controle. Ele reina sobre os reis da terra. Ele reina sobre toda e qualquer autoridade sobre a terra. Ele reina. Então continue a espalhar o evangelho. Que vocês vivam, quer morram. Mas continue espalhando. Porque Ele está no controle. Quer sejam aplaudidos, uau, que palavra, quer sejam xingados. Humilhados ou exaltados. Não é para a minha glória, não é para a sua glória, é para a glória dEle. Amém? Você pode ficar de pé. Aleluia. De ti.